Próximo, deputado Neucimar Fraga. Abriu mão, né? Próximo orador, deputado Camilo Capiberibe. Tá. Próximo orador, deputado Hélio Lopes. Abriu mão também. Abriu mão. Próximo orador, deputado Paulo Teixeira, 3 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, ministro Walter Braga Neto. Ministro, eu sou autor de uma notícia-crime contra o Vossa Excelência, para investigar se Vossa Excelência ameaçou o parlamento brasileiro e para investigar se Vossa Excelência teria dito que, se não tivesse o voto impresso, o senhor não teria eleição em 2022. Eu quero dizer que quem decide sobre voto impresso não é Vossa Excelência. Quem decide sobre voto impresso é o Congresso Nacional. E Vossa Excelência caberá obedecer. E caso não obedeça, será preso. Então, quero saber de Vossa Excelência se o senhor disse que não haverá eleição em 2022 caso tenha voto impresso. Em segundo lugar, ministro, de ameaçar uma CPI também é motivo de crime, e Vossa Excelência pode responder criminalmente. Eu queria dizer sobre o tema dos militares. Eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas, muito. Agora, aqueles militares que se meteram nesse governo, como o senhor, prestaram um péssimo serviço à nação. Vejam, eu tenho números aqui. Quando o Pazuello entrou no ministério, tinha 15 mil mortos. 15 de maio de 2020. Quando ele foi confirmado como ministro, tinha 132 mil mortos. 15 de setembro de 2020. Quando ele deixou o ministério, tinham 300 mil mortos. A vacina só aconteceu quando a sociedade exigiu, surgiu a vacina a partir de São Paulo, e a CPI deixou clareza de que os senhores teriam atrasado a compra da vacina. Então, dar dados sobre vacinação de hoje é totalmente inadequado, totalmente fora de lugar. Eu queria saber, ministro, sobre salários. O senhor recebeu, dados públicos, o senhor recebeu R$100 mil de salários em julho. O general Augusto Heleno, 107. O general Luiz Eduardo Ramos, 111. Eu queria saber, eu fiz uma pergunta, eu protocolei um pedido para saber sobre nomeações de marechais. Eu queria saber se o senhor pode aqui dizer sobre promoções que houve nesse período, que são objeto de um requerimento meu e que já foi protocolado. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de responder a essa pergunta. Próximo orador. Ouvimos. Próximo inscrito. Com o devido respeito que merecem as Forças Armadas do nosso país e que merece Vossa Excelência como ministro da Defesa, e, ao mesmo tempo, com a firmeza que exige um momento sensível da vida institucional do país. Nós não podemos desconhecer que nós vivemos um momento sensível da vida institucional do país, esses conflitos institucionais que não ajudam a ninguém, que atrapalham o país e que nós precisamos reafirmar a democracia num esforço de distensionar essa relação entre os poderes. Eu quero falar por respeito, ministro, porque as Forças Armadas que eu reconheço e que o Brasil aprendeu a amar é o exército dos pracinhas que foram para a guerra combater o nazismo. É a Marinha que faz o atendimento de ribeirinhos lá no meu Amazonas. É a Aeronáutica que transportou oxigênio num momento muito duro da vida do país e da vida do meu estado do Amazonas. É esse exército que o povo brasileiro, essa Marinha, essa Aeronáutica que o povo brasileiro respeita e ama. E é importante dizer que quando a Constituição impediu a participação política das Forças Armadas, não foi por preconceito, é porque as Forças Armadas têm armas. E quando se exerce a democracia com armas,
o que era democracia vira tirania da maioria sobre a minoria, desrespeitando direitos humanos, garantias fundamentais. Por isso, a Constituição estabeleceu o limite. E aí, ministro, é preciso ter claro, e o presidente da República precisa ter claro, é verdade que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, mas é tão verdade quanto que a Constituição é a comandante suprema dele. A ordem dele, contrária à Constituição, não deve ser obedecida pelas Forças Armadas. E eu tenho absoluta clareza de que as Forças Armadas sabem disso como compromisso institucional e constitucional de uma Constituição que juraram respeitar. É importante também ter claro, eu vi aqui deputado dizendo, não, porque é o Supremo isso, Supremo aquilo. Quem tem a última palavra em matéria constitucional é o STF. E não é porque o STF quer, não, ministro, é porque a Constituição diz que ele tem a última palavra. E aí alguém disse aqui também que a maioria do povo brasileiro quer. Primeiro eu fico a me perguntar quem foi essa maioria que deu procuração para esse cidadão falar em nome dela. Primeiro isso. E segundo, ainda que existisse essa maioria, a maioria da opinião pública ela é conjuntural. O que estabiliza a sociedade é a Constituição. Mudam-se as maiorias e a Constituição mantém estável as instituições. E já concluindo, senhor presidente, as Forças Armadas não podem e não terão dúvidas de que ninguém pode tentar impedir as eleições. E que se alguém tentar impedir as eleições, o lado delas é o lado das eleições, porque o lado da eleição é o lado da Constituição. Voto impresso, não importa se foi derrota, se foi vitória. Regimentalmente perdeu a votação. E pela carta que Vossa Excelência leu, pelo último ponto que Vossa Excelência leu, fica claro que esse debate não é mais legítimo, porque quem tinha legitimidade para decidir, efetivamente decidiu e afastou essa ideia, e é importante que isso fique claro, inclusive para o presidente da República. Por fim, senhor ministro, eu quero e espero que essa audiência seja definitiva. Nós não precisamos de crises artificiais para um país que tem 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, em que a inflação na comida, no gás de cozinha, na energia e no combustível tornou o brasileiro 30% mais pobre desde que assumiu esse governo. Essa é a pauta que o Brasil precisa e essa é a pauta que eu tenho certeza que nós vamos priorizar daqui para frente. Próximo orador.